Se for de manhã, ohayou gozaimasu. Se for de tarde, konnichiwa. Se for de noite, konbanwa. Eu, Marcelo Vieira, do JF Nihongo Gaku e também do Portal da Língua Japonesa. Estou de volta. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre dois comentários que eu recebi aqui nas postagens. Talvez três, né? Há 3 dias atrás, o HBR77, ele mandou aqui uma mensagem dizendo Omoshiroi. Muito obrigado aí por ter achado interessante. A Júlia Brito, há 3 dias atrás também, escreveu: obrigado pelo material esclarecedor e pela aula. Obrigado a você, Júlia, por estar inscrita no canal e por estar participando com a gente aí, fazendo suas perguntas, tá bom? O Bolsonaro Kawaii, há 19 minutos atrás, ele postou: professor, estou muito desanimado com os estudos e já estou há 7 meses estudando como eu posso e não vejo resultado. Parece que não consigo sair do básico. Eu estudo todos os dias, meu vocabulário não aumenta. Procuro conversar com os japoneses em jogos online, mas eles me expulsam. Quando vêm que não sou japonês, eles me expulsam quando veem que não sou japonês. E os que deixam jogar simplesmente não falam nada. Eles não comentam nem entre eles mesmos. Bom, Kawai-san, eu gostaria de saber de você o seguinte, né, Bolsonaro-san? É, Esses supostos japoneses com quem você joga são japoneses de fato ou são descendentes de japonês que jogam o mesmo jogo que você e também falam português? Por que eu estou fazendo a pergunta? Existem dois pontos aí. O japonês por si só, ele já é, digamos, ele já por si mesmo, ele é um povo mais recatado, mais na dele, né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte: eles são japoneses legítimos? São pessoas do Japão que estão jogando? Ou você está jogando com brasileiros que têm cara de japonês? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A maioria dos descendentes de japoneses no Brasil, aqui eles são japoneses, porque tem cara de japonês, mas quando eles vão para o Japão, eles são brasileiros como a gente. Entende isso? Lá eles são tão estrangeiros quanto a gente. E existe alguns pontos que eu quero destacar aqui. O japonês tem o hábito de ser retraído, de ser tímido, como eu já falei. Então, até que você consiga conquistar a confiança deles, isso vai ter que ser aos poucos. Isso não acontece como aqui no Brasil, de uma hora para outra você está comentando, está conversando, está batendo papo como se fosse amigo de muito tempo. Não. Lá você tem que ir galgando aos poucos essa amizade para que ela se torne forte e aí você tenha liberdade para conversar sobre o que você quiser, falar em japonês, pedir ajuda, etc. Se forem os brasileiros com cara de japonês, existe um outro problema. Às vezes eles não falam japonês com você porque eles não sabem. E eles não sabem, não é porque eles talvez não queiram. Eles não sabem porque existe uma questão, parte da história aí, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perdeu a guerra, o- os japoneses aqui no Brasil, no período de guerra já, né? E depois, pós-guerra também, os japoneses foram proibidos pelo governo de falar o japonês na rua, de ensinar japonês para os filhos em casa. Então isso foi meio que perpetuando uma uma questão proibitiva, né? Ah, eu não posso falar japonês com meu filho porque posso ser preso. Eu não posso ensinar japonês para meu filho porque eu posso ser preso. Eu não posso falar japonês na rua porque eu posso ser preso. Então isso tudo criou neles um trauma pós-guerra que foi passado, né, foi perpetuado aí de geração em geração até os dias de hoje. Então, talvez por isso eles não te respondam tão prontamente quando você tenta falar japonês. Eu quero te fazer uma outra pergunta e eu gostaria que você, por favor, me trouxesse a resposta para isso. Qual o material que você está usando? Como que você está estudando? Porque qual é a sua maneira de aprender? Você aprende mais ouvindo, escrevendo? Você aprende mais escutando? Como é que funciona para você o aprendizado de uma melhor maneira?
Tenta me responder essas perguntas e eu vou te dar outras ideias que podem te ajudar. Com relação às questões, deixa eu ver aqui se eu abro um, um vídeo lá no canal do YouTube. A gente tem, foi o segundo vídeo que eu postei, faz bastante tempo já, né? Um vídeo que eu falo sobre vários materiais para você aprender japonês. Agora, se você quer falar japonês mesmo, eu vou te dar uma outra dica, tá certo? Eu vou te dar uma dica. Pera aí que eu já vou te mostrar isso tudo aqui. É, deixa eu ver aqui. Portal da língua japonesa. Opa, japonesa. Ok. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas aqui você tem uma variedade de opções de material que eu apresento para que você possa estudar japonês. Ah, é chato estudar sozinho, é chato não ter com quem conversar. Verdade, concordo com você. E o mesmo tipo de rejeição que você está sentindo agora, eu já senti quando eu comecei a estudar, e eu senti isso muito na pele porque eu era muito novo. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei a estudar japonês. E aí, os poucos japoneses que me ajudavam em alguma coisa normalmente tinham aí faixa de 18, 19, 20, 21 anos. E não queriam ter uma criança toda hora no pé. E eu era meio criancinha chata, porque eu era novo, mas eu queria aprender, então eu me esforçava, eu ia, procurava, pedia informação e tal. Nesse vídeo aqui, ó. Bom dia, aqui é o Marcelo. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. É, vídeo de 2016, falando sobre material de língua japonesa. Vamos dar uma olhada aqui, ele é rapidinho, são 5 minutos. Vieira, professor de japonês da Escola de Língua Japonesa de Juiz de Fora e da Escola de Língua Japonesa de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu quero, nesse meu primeiro vídeo postado para vocês com o intuito de compartilhar um pouco do meu conhecimento, eu quero trazer para vocês a oportunidade de conhecer alguns livros que a gente pode usar para aprender japonês. Você de repente está em casa, está sem saber o que fazer, onde buscar, a gente vai trazer para você então alguns desses materiais. Vamos lá, começando, vou trazer para você o seguinte, aí você tem o Shinbunka Shokyu Nihongo. É um livro bastante interessante, mas ele está todo em japonês ou em inglês, né? Japonês e inglês normalmente é o mais comum para você encontrar. Você tem também o Bunka Shokyu Nihongo. Você tem o Daichi Nihongo Shokyu, né? Daichi. Você tem como dizer tudo em japonês, mas eu não sei se um livro que te ensina como dizer tudo, ele vai te ensinar a dizer tudo de uma forma muito objetiva. Ele não talvez vá te trazer a capacidade de uma comunicação aberta e livre. Ele vai te limitar em algumas situações, mas enfim, se é o que você tiver na mão para estudar, faça bom uso. Tem também o Shin Nihongo no Kisoichi. Depois tem o Ni, tem o Chukyu e tudo mais. A linha Shin Nihongo Kiso, ela é antecessora à linha do Minano Nihongo, que talvez eu vou mostrar para você daqui um pouquinho. Tem também o Dekiru Nihongo. Você encontra ainda o Nihongo Doki Doki. Taiken Kouryu Katsudouhyo. Tem ainda Aprenda Japonês Lendo Mangá. Para quem gosta de mangá e quiser se familiarizar com a linguagem, isso é legal. A única coisa que vale a pena dizer é que o japonês ele faz questão da formalidade na hora de você falar com quem você não conhece ou com alguém que seja de uma hierarquia superior, seja na empresa, na escola, no trabalho, em casa, etc. Então, muito cuidado com isso. Linguagem de anime é uma linguagem usual no Japão, sim, entre amigos. Não pode ser usada de forma discriminada para qualquer pessoa. Tem o Marugoto, que é o livro aí da Kokusai Kouryu Kikin, né, que é a entidade que produz e divulga
as provas de proficiência para o mundo inteiro no quesito língua japonesa. O Minano Nihongo está aí, o que eu estou falando para vocês, esse aí é o nível intermediário, né, o Jukyu, mas você tem também o Shokyu. Ele é um livro bastante completo, na verdade, se você pegar a coleção toda, são acho que 7 ou 8 livros. Normalmente a gente costuma trabalhar com 3, que seria esse de traduções e notas gramaticais, né, que é chamado de o livro de gramática. Tem também o livro que a gente chama de Honsatsu, que é o que tem os exercícios, né, seria o workbook. E você ainda encontra o Yomeru Tópico, que é um livro de leitura para te ajudar a fazer a interpretação de texto. Minano Nihongo é um livro bastante interessante, vem com áudio, vídeo e tudo mais. Não sei se a Aliança Cultural ainda produz, mas esse material aí da Aliança Cultural ele era bastante interessante no quesito de prática de escrita. Você ia aprender a escrever muito e lógico que à medida que você aprende a escrever e formar algumas frases, você consegue desenvolver também a capacidade de comunicação. Então esses aí são alguns dos materiais que eu gostaria de sugerir para vocês, né? Lembro ainda que o maior segredo para aprender a língua é o estudo, não tem outro. E qual é o segredo do estudo? É a repetição. Agora, tem gente que fala, não, esse método não funciona, esse método não dá, isso não é bom, isso não é aquilo, isso não é o outro. Na verdade é o seguinte, você tem que entender como é que você aprende. Você já percebeu isso? Você já conseguiu avaliar qual que é o seu melhor horário para aprendizagem, qual que é a sua melhor maneira de recepção, né, para aprender aquilo que você está estudando, o que a gente chama de input, né, ou input. Lógico que se você tem o input, você tem que fazer o output também, né, que é a forma de expressão. Agora, qual é o melhor local, qual é o melhor horário, qual é a melhor maneira que você tem para desenvolver isso? Você é uma pessoa mais visual, você é uma pessoa mais auditiva, você é uma pessoa mais motora. Isso tudo tem que ser avaliado na hora de você estabelecer um processo de início de aprendizagem. Eu não posso, para uma pessoa que é motora, estabelecer para ela uma forma só visual ou auditiva, que ela cansa. Eu não posso, para uma pessoa que é visual ou auditiva, querer fazer ela trabalhar só em cima de uma forma motora, também não vai funcionar. Então, por hoje é só. Se gostaram, por favor, dê um like aí, dê um joinha, como diz meu filho, né? E se cadastre aí no nosso canal. Muito obrigado, um abraço. Muito bem. Eu espero que o vídeo tenha sido capaz de atender a sua resposta. Mas, além disso, olha só, você pode ver aqui no canal um monte de outros, né? Depois do meu, sugerem-se um monte de outros livros aí para você estudar. E uma coisa que eu te falo, procure conversar, sempre que tiver oportunidade, use japonês. Eu queria te convidar a fazer uma coisa, Bolsonaro Kawaii. Eu gostaria de te convidar a marcar uma aula experimental comigo. Tá? Você tem Skype? Ou tem Zoom? Então me manda aí. O meu número de telefone está exposto aí na minha rede social, está aí na minha página de internet, no meu Facebook. Você pode mandar um zap, pode marcar um horário comigo. A gente combina e eu vou tentar avaliar qual é a melhor maneira, qual é o melhor caminho para você se desenvolver, tá bom? Essa aula você vai ter comigo sem compromisso, sem custo, tá bom? É um apoio que eu vou te dar aqui para tentar fazer uma aula experimental contigo e saber que instrução eu te dou para que você possa desenvolver o seu objetivo de aprender japonês. Mas não se preocupe e não se deixe desanimar por causa dessas questões. Eu passei por isso. E olha, até hoje às vezes eu passo. Se eu for te contar detalhadamente o que eu já passei para aprender japonês, rapaz. Eu vou te contar uma só, tá? Eu vou te contar uma só. Depois você deixa a sua imaginação viajar para você tentar